Saudações, adeptos do dado! Está na hora da segunda parte do segundo episódio do Pergunte ao Bi. Então, vamos lá? Fernando Weimer pergunta: estou mestrando um cenário criado por mim, medieval, usando elementos de D&D quinta edição, num estilo mais dark com elementos mais violentos, e tento passar uma realidade opressiva, tanto social quanto climática, deste mundo. Porém, sinto que não tenho conseguido mostrar isso de forma natural. Falei 2 vezes que mulheres, entre a raça dos humanos, não são muito comuns entre guerreiros, e não acho que essa seja a forma como quero narrar, pois acho forçado e machista. No mesmo cenário, sociedades como a dos Drolls e dos Altos Elfos dos Clãs da Lua são matriarcais, mas acho que representar ela só com mulherões da porra também fica forçado. Então, como faço para representar essa opressão social sem denotar machismo, mas ao mesmo tempo não recair em algo forçado e clichê? Sociedades patriarcais e matriarcais existiram, e bom, patriarcal continua existindo infelizmente, e, cara, eu não vejo problema em si se a sociedade do seu cenário for assim, então pelo menos algumas sociedades do cenário, né, porque não precisa de todos os ambientes humanos serem patriarcais com poucas mulheres guerreiras, afins, assim. Pode fazer que de repente elas existem algumas mulheres guerreiras de elite que são escolhidas raramente e tal, para evitar esse estereótipo meio bobo. Ou então tu faz uma sociedade um pouco mais igualitária, como por exemplo que as sociedades de Avatar, Helena de Korra e tal, que são obras da ficção excelentes nesse ponto. Porque se de repente, talvez seja mais fácil tu dizer que não é comum que as pessoas sejam guerreiras e que as pessoas guerreiras dessa sociedade acabam se sobressaindo justamente porque não existem muitos. Então as pessoas que são, elas são muito, muito boas. Já na parte matriarcal, depende muito de como você está retratando essa matriarcalidade, certo? Porque, por exemplo, os Drolls básicos de Forgotten Realms, eles são matriarcais de uma forma maligna por causa da própria deusa Lolth. Só que nem todo Droll é maligno e nem toda a sociedade Droll é matriarcal. Por exemplo, a parte de Elistraí, que ainda é a deusa boa dos Droll, ela ainda é matriarcal, ela ainda coloca as mulheres como as clérigas mais importantes, como as participantes daqueles rituais da lua, assim. Enquanto um deus, por exemplo, como Vairon, que é o filho de Lolth, daquela deusa maligna zona lá, ele quer justamente o contrário, colocar um patriarcado ali. Então tu pode tentar achar algum tipo de equilíbrio, porque personagens interessantes existem em todos os âmbitos. Tem personagem interessante sendo os magos, tem sendo guerreiros, ladinos, espiões, tanto homens quanto mulheres. E tu pode sempre quebrar essa parte binária, assim, de gênero, colocando personagens não binários, colocando personagens de gênero fluido e outras coisas interessantes. Lembrando aqui mais uma vez o videozinho sobre sexo no RPG, onde eu falei sobre isso. José Ricardo manda: qual é, Estefinha? Sou mestre de um pequeno grupo de RPG há alguns anos e nas últimas semanas convidamos um amigo homossexual para jogar uma campanha. Ele compareceu, mas sei que ele costuma jogar com personagens femininos ou homossexuais em outras mesas e fiquei surpreso quando ele não apresentou esse costume com o meu grupo. Como eu poderia tornar minha mesa um pouco mais agradável para ele? Bom, primeiro você tem que averiguar se ele não está fazendo isso porque ele quer mudar um pouco ou se de fato é por desconforto. Ele conhece as pessoas dentro da sua mesa, ele tem esse conforto para ser quem ele é, assim, para interpretar mulheres ou outros tipos de personagens. Essa é a primeira coisa que você tem que identificar. Da outra forma, conversa com ele, mostra que você tem uma abertura, sim, sabe? Se precisar mostrar algum vídeo nosso, mostra sem problema nenhum, pra realmente botar pra ele assim, cara, tu pode jogar como você quiser, tá? Eu não quero que você se sinta acanhado por estar numa mesa de RPG, eu quero que você tenha total liberdade pra agir e interpretar como você quiser, certo? Eu não quero que você se sinta cerceado nos seus direitos e na sua expressão. Tá tudo tranquilo, tem uma coisa que eu posso fazer pra te deixar mais confortável. Então abre o jogo que é sempre melhor. Gabriel Teixeira Vaz manda: tem um jogador que joga de paladino, só que ele não quer seguir as regras de honra dos paladinos. Ele fala que o personagem dele só quer ser forte e por isso virou paladino. Só que ele não percebe que os paladinos têm que seguir regras. Na própria mesa passada que teve, ele decidiu começar a bater em pessoas inocentes na rua, simplesmente para tirar informações delas. O personagem dele também odeia trabalhar em grupo e quer fazer tudo sozinho, maltratando e até agredindo no jogo outros personagens. Essa é a primeira mesa que eu mestro e preciso que você me ajude, valeu. Cara, teu amigo não entendeu o que é paladino. Paladino é justamente um campeão divino, não necessariamente alguma divindade, mas que segue um tipo de código, e é através disso, dessa
devoção dele que ele consegue os poderes. Eu não sei em qual sistema você está mestrando, mas, por exemplo, tanto na quinta edição quanto na terceira edição de D&D, e em outros sistemas variantes, o paladino perde os poderes assim que ele age de forma contrária aos seus votos. Mesmo na quinta edição, que você pode ser um paladino maligno, tu tem que seguir os seus votos. Então, se você não os cumpre, se tu fica lá na loucuragem, você perde os poderes e é isso aí. Conversa com ele, tá? Eu sei que a primeira mesa mestrando, a gente tem esse receio de querer agradar o pessoal, mas, cara, fala com ele assim, cara, isso não é um paladino. Tu quer jogar como guerreiro, tu quer jogar com outro cara com poderes mágicos, joga, mas isso não é um paladino, velho. Bate real assim pra ele. Samuel Dick pergunta, pretende disponibilizar a campanha Os Anões? Sim, pretendo. Eu nunca fiz isso antes, nunca escrevi nenhum tipo de aventura, nem botei assim, daquele jeito, assim. Todo o processo é um processo que me dá muita preguiça de fazer, porque eu realmente não sei nem como começar. Mas sim, eu pretendo fazer um lançamento disso, com ilustrações originais, aliás, já que eu não posso usar as ilustrações que a gente usou na campanha, que era das miniaturas específicas. Mas, sim, ela vai sair para todo mundo. Provavelmente vai sair na Games Guild com pague o quanto você quiser. Então eu vou ter que arranjar um jeito de traduzir para inglês até, mas ela vai estar disponível já em português. Razor Zero, ou Razor Zero, pergunta: oi, Stefinha, eu conheço 2 colegas de RPG que são intersexo e estou criando uma campanha para uma mesa onde eles vão jogar. Estou pensando em criar 2 nações que representem eles. Alguma dica? Ele quer que seja uma surpresa para os caras e tal. Então, eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta, porque eu não sei que tipo de sistema que você está jogando, por exemplo. Porque em Seventh Sea, né, no Sétimo Mar, as raças de personagem, elas são as nações de onde você vem. E aí você vai moldando o seu personagem e tal. Eu não sei se de repente você pensou em criar toda uma nação, ou 2 nações de pessoas intersexo. É difícil responder essa pergunta só com essa base assim. Mas o mais importante é você colocar um negócio respeitoso. Certo? Não pode ser um negócio espalhafatoso, porque tu corre o risco de alguma forma, não representar direito, ou então dar uma exagerada em alguns conceitos sobre pessoas intersexo. Dá uma lida mais sobre pessoas intersexo, então pergunta pra eles, mais que tu queira que seja uma surpresa, dá uma perguntadinha pra eles, passa um migué, tipo, pá, cara, ouvi falar, tem um amigo meu que queria fazer um negócio especial, assim, de pessoas que não se encaixam nessa parte binária e tal, e, cara, quem que tu acha que podia ser? Passa um miguezinho, tenta conseguir informações, né, obter informações, que aí acho que vai ser muito mais saudável. Gustavo Pinheiro faz uma pergunta legal. Stefinha, quase morri. Stefan, quando tu percebeu ser bissexual, chegou a ter uma falta de autoaceitação? Então, né? Eu realmente entendi que eu era bissexual em 2014, através de um grupo misto de feminismo, onde eu basicamente podia ver pessoas bissexuais, tanto homens quanto mulheres, quanto pessoas que não se encaixam no binário, sendo elas mesmas e falando sobre isso. E através disso é que eu entendi. Então, tem um nome para o que eu sou. Eu não sou algo estranho. Porque, sim, teve muita falta de autoaceitação durante toda a minha vida. Porque nas vezes que eu me atraía por um cara, eu olhava assim, cara, eu sou gay, o que eu posso fazer? Eu não posso ser gay. Tipo, ser gay é ruim, porque as pessoas odeiam gays. E aí, me atraía normalmente por mulheres e ficava muito confuso esse vai e vem, porque até então eu imaginava que eu podia ser um ou outro. Então, quando eu realmente entendi que eu poderia ser bissexual e eu comecei a ver que realmente me sentia contemplado por aquela palavra, a palavra bissexual e pansexual também, eu senti uma leveza, eu senti um calorzinho no corpo, assim, dizendo assim, cara, é isso aí, é nós, sabe? É isso mesmo que é a gente. E várias pessoas já vieram no meu perfil do Facebook me agradecer porque as coisas que eu falo abertamente, de militância e tal, mostra para outras pessoas que elas existem, que elas são válidas, e às vezes uma pessoa que nunca imaginava aquela palavra existir, chega e diz, cara, eu sou bi. Ou então, de repente, só por compartilhar textos de pessoas amigas minhas que são, de repente, trans, a pessoa olha e, cara, eu sou trans. Já aconteceu isso e eu fico muito feliz quando isso acontece. Por isso que é importante que a gente possa falar sobre isso. Por isso que eu sempre vou fazer o Pergunte ao Bi. E sempre vou dar abertura para a gente falar sobre assuntos a ver aqui no canal. O Eric Ignácio Ferreira faz uma pergunta, longa pergunta.
Meses atrás, uma república da facu organizou uma festa fantasia cujo nome era Trocados. Cada um iria com roupas típicas do sexo oposto. E virou uma bela discussão quando um ex-aluno trans fez um post reclamando sobre o tema da festa, que era preconceituoso, retrógrado, deveria mudar e tal. Perguntando para os meus amigos gays, só amigos gays, o que eles achavam, metade apoiou o caso e metade achou besteira. Um dos motivos do preconceito, pelo que eu entendi, é a estereotipagem e deboche do sexo oposto, embutido na execução da maioria das fantasias. Por via das dúvidas, eu não fui. Quero a sua opinião. Esse tema de festa pode ou não? Esse tema não é basicamente drag? Toda a galera que queria ir de drag estava errada? E a moça que queria combar ir de drag queen? Então, cara, é uma situação complicada porque você pedir para que pessoas que não entendam nada de questões LGBT vão com roupas do sexo oposto, aliás, sexo oposto é um termo que eu já não uso mais, já deixei de usar faz algum tempo, porque eu não acredito que existem dois pontos, né, dois pontos binários, e daí tem uma trilhazinha de um pro outro. Eu sei que existe um espectro de gêneros, certo? Então não existe sexo oposto pra mim. E muitas vezes, no caso, como tu bem disse no teu comentário, as coisas são feitas de forma muito desrespeitosa. Como aqueles blocos de carnaval onde os homens se vestem de mulheres e é sempre os caras héteros parando assim, ai meu Deus, miga, tu tá linda, não sei o que, ficam fazendo coisas super estereotipadas e bobas assim, e botando, sabe, se esfregando no outro e fingindo se apaixonarem pelos caras que passam, assim, tudo meio que fazendo troça da existência dessas pessoas. Se fosse uma festa drag de fato, porque, ó, drag é arte, é performance. Você não se veste de mulher e diz, sou uma drag queen. É uma outra coisa. Drag é cantar, é dublar, é se maquiar de uma forma que possa extrapolar aquilo ali. Pode ser de comédia, pode ser simplesmente por beleza, pode ser ter uma variedade muito grande dentro do mundo drag. E não existem só drag queens. Existem também drag kings, né, que são os dois lados, basicamente, onde a pessoa prepara uma roupagem masculina e a outra uma roupagem feminina. E claro, podem existir drag queens mulheres, e existem. A grande revolta de Stonewall ela foi começada por uma lésbica drag king e duas mulheres trans drag queens. Então, né, é óbvio que existe esse lado de drags, mas drag não é botar uma peruca tosca e ir lá e ficar fingindo que tu é mulher de forma bobinha pros teus outros amigos cisgêneros e heterossexuais. É uma coisa complicada, então eu entendo o lado dessa pessoa trans que fez a reclamação e acho que quando tu apresenta que o nome da festa vai ser Trocados, não passa uma ideia muito boa do que vai ser, sacou? Wesley Moraes manda várias perguntas, uma vez só, um longo texto. E manda, saudações, Stefinha, melhor pessoa. Oh, meu Deus. Número 1. Levando em consideração que nas mesas de RPG ninguém sabe nada sobre sua sexualidade e fazem piadas internas do tipo mestre fala que tem um NPC homem e ele está te olhando. Você sente que ele quer algo a mais com você e a mesa começa a zoar o player. Como lidar? Levando em consideração que nem todos os LGBTs se ofendem fácil, qual seria o limite? Porque se passar pelo cara ofendidinho também é chato. Desculpa se não foi claro, mas acredito chegar no seguinte questionamento. Se você se sente ofendido, saia da mesa, levando em consideração que ninguém sabe sua sexualidade. Caso contrário, continue na mesa, sabendo quem você é e tendo orgulho disso, sem necessidade de aprovação e consentimento de terceiros. Pois piadas são piadas e nem todos estão realmente propagando ódio. Por favor, dê sua opinião, vou dar. Só para constar, eu tento não levar essas piadas para o lado pessoal, porque já me blindei e não permito mais que isso me tire a minha paz. Então, né? O problema é que você se acostumou e você se blindou, ó. Olha a palavra que você usou. Você usou a palavra que você se blindou. Você criou uma barreira de proteção porque as coisas te incomodavam. Você não ficou numa paz de espírito repentina. Você estava incomodado e por isso você teve que se blindar. Essa é uma coisa muito importante para se aprender. E se a pessoa está utilizando um homem se atrair por outro apenas por piada, isso é idiota, isso é tosco, isso não faz sentido. Homens se atraem por homens desde que o mundo é mundo. Cadê a piada aí? Então essa piada ou é feita para te ridicularizar, se eles sabem que você é gay, ou basicamente um homem que se atrai por homens, para ridicularizar outros heterossexuais que estejam na mesa, e nenhuma das opções é legal, porque isso sempre carrega para fora da mesa. Então, não é uma questão de ficar ofendidinho.
É uma questão de você não ter que se sentir incomodado dentro da mesa, que é para ser um espaço onde você se sinta bem, tranquilo e se divertindo, certo? O limite tá quando a pessoa utiliza... O limite chega quando a pessoa começa a utilizar de piadinha sem sentido. Qual a necessidade dele fazer essa piada? Pra quê? O NPC é importante de alguma forma? Ele se atrair por homens vai fazer alguma diferença? Ou é só pra fazer uma piadinha com outro jogador? Porque se for isso, não tem motivo nem para que esse mestre esteja abordando isso. Porque isso não é nenhum tipo de representatividade, é só um tipo de incômodo. Eu ficaria bem puto e sairia da mesa, provavelmente. Especialmente se eu não conheço os caras. E não só isso, isso me incomodaria, porque eu dei o meu tempo, eu dei a minha presença, eu dei a minha paciência, eu dei, né, a minha vontade e a diversão ali que eu tava utilizando para chegar e ficar incomodado. E o meu tempo, assim como o de vocês, é muito valioso, porque é o nosso tempo que a gente trabalha, que a gente se diverte, que a gente faz tudo na nossa vida. Então quando eu perco meu tempo, eu fico incrivelmente puto. E eu ficaria muito puto nesse caso da mesa. Então, se você não se sente ofendido, é uma coisa. Mas lembra que você mesmo falou, você se blindou. E você não deveria ter se blindado para absolutamente nada. Pergunta 2. Como fugir dos estereótipos das classes? Estou saindo do novato para o jogador que tem um pouco de conhecimento e gosto muito de pensar que nem todo Ranger é um bicho do mato. Nem todo guerreiro é líder e toma linha de frente. Nem todo bárbaro só pensa em matar. Nem todo ladino precisa ser necessariamente um ladrão. Será que rola vídeos no seu canal dando dicas de como montar personagens com mais personalidade? Dá, rola, claro, mas a ideia é que isso parta do seu personagem, certo? Por exemplo, o fato de que nem todo guerreiro é um líder de linha de frente é normal, porque existem guerreiros de várias formas. Ele pode ser um combatente que fica atraindo os oponentes para si, o bárbaro ele pode se arrepender de matar alguém, ou então de repente se houver uma mecânica não letal, bom, porque todo bárbaro tem fúria. Essa é a ideia por trás da classe bárbaro. E nem todo ladino é um ladrão, porque até foi essa mudança, essa grande mudança do AD&D segunda edição, onde ele era simplesmente ladrão para ladino, porque não significa que nem todos eles sejam ladrões. Então ele pode ser um espião, ou então algum tipo de agente furtivo, e obviamente nem todo Ranger precisa ser um bicho do mato, correto? Existem formas de colocar de uma forma urbana, por exemplo, para ele ser tipo um caçador ali da cidade, ou mesmo no subterrâneo. Porque afinal de contas, todo o subterrâneo, especialmente em cenários onde houver um Underdark, coisa assim, tem uma fauna e flora completamente diferentes. Então vai depender do seu cenário e da sua interpretação e do que você e seu mestre conseguirem arranjar. E é claro, do seu sistema. Gabriel Cian manda: o que você tem a dizer a respeito da passabilidade trans? Eu imagino que você tenha perguntado sobre a passabilidade cis, porque esse é um conceito que eu não gosto, né? Mas ele é difícil de falar sobre ele sem dizer não, isso é besteira, porque não é uma besteira. Porque nós estamos numa sociedade onde existem aparências esperadas para uma mulher e aparências esperadas para um homem. Então, quando uma mulher trans não tem passabilidade cis, quer dizer que ela não é vista como mulher porque ela não tem aquela aparência ou comportamento que a sociedade em geral exige de uma mulher. Da mesma forma, um homem trans que não tenha passabilidade cis quer dizer que ele não tem aquele comportamento ou aparência, ou até mesmo uma vestimenta, esperado de um homem numa sociedade tão heteronormativa e cisnormativa quanto a nossa. Então é complicado dizer que simplesmente não existe. Mas é muito complicado simplesmente dizer que não faz sentido falar sobre isso e coisas assim. Faz sentido, mas deve-se ter muito cuidado ao falar de qualquer tipo de passabilidade. Como, por exemplo, a tal passabilidade hétero para pessoas bissexuais. Muita gente diz que nós temos passabilidade hétero, mas isso é uma tremenda babaquice. Porque se nós não parecermos pessoas heterossexuais, cisgêneras, com comportamento certinho, por exemplo, se eu ficar afeminado, não estarei dentro mais da passabilidade hétero, sendo bissexual ou não. Um homem heterossexual afeminado, você acha que ele estará numa passabilidade hétero? Então não é assim que a banda toca. Afinal de contas, uma lésbica solteira vai continuar sendo tratada como um sapatão pela sociedade se ela não se vestir ou agir de acordo com o que a sociedade heteronormativa exige. Olá, Estefinha. Estou fazendo um cenário para Old Dragon usando o 30 Days of World Building.
rapidão. Então, eu acabei de ler o que é esse negócio. Queria saber se você usa ou já usou essa técnica. Não, eu nunca usei. Eu inicio no dia 5 o mapa. Se você usou, eu quero saber se funciona. Então, qualquer tipo de ferramenta que te permita fazer o seu mundo aos poucos é excelente. Numa das nossas leituras de e-mail do podcast, eu falei sobre como o próprio Ed Greenwood criou Forgotten Realms, criando sempre uma parte pequena, explorando para outra parte e pensando como essas partes se relacionavam, como os personagens iam criando. E a partir disso, um cara era um marinheiro de um país distante, aí se criava esse país distante. De uma forma micro para o macro, e não macro para o micro, porque fazer tudo grande primeiro é muito complicado. Então você faz a parte pequena, vai fazendo essas pequenas decisões, é uma boa forma. Esse 30 Days of World Building, se não me engano, ele tem uma licença Creative Commons, mas imagino que só em inglês. E é basicamente uma criação de mundo, né, em 30 dias, onde você vai seguindo os passos a cada dia. E como o nosso próprio amigo falou, no 5º dia é o mapa. E Stefinha, você usa o Incarnate? Nunca cheguei a usar para criar um cenário meu, até porque eu costumo utilizar cenários já criados, como Forgotten Realms. Então não existe uma necessidade de usar uma ferramenta de mapa mundi. Mas eu já testei ele, e é uma ferramenta muito legal. Tá ali no link da descrição pra galera que tiver usado. Matheus Delia pergunta: olá, Stefinha, o que você acha da 4ª edição de D&D? Pessoalmente, eu, Stefinha, não gosto da 4ª edição de D&D. Muita gente vai achar que isso é esperado, muita gente vai achar um absurdo, especialmente que eu estou jogando mais time de 4ª edição. Mas, na verdade, sendo bem sincero, eu também não gosto mais da 3ª edição de D&D, da 3.x. Por isso que geralmente eu não jogo Tormenta, mais Star Wars Saga, nunca mais toquei no Mutantes Malfeitores. Porque se for pra jogar D&D, eu prefiro jogar a 5ª edição, que é o que eu domino mais, que eu acho mais confortável e mais interessante como sistema de RPG. Ainda assim, mesmo em geral não achando o sistema grande coisa, é possível que você jogue e se divirta bastante com o que tem a oferecer aquele sisteminha que você não gosta muito. Principalmente se você jogar com uma galera, como eu estou jogando atualmente lá no stream do Vertente Geek, que é muito empolgada com essa edição. Também teve o agravante que a gente jogou a 4ª edição à exaustão, então foi bem complicado, a gente se desgastou demais. E o que você acha de usar Faerun como quase que simplesmente o mapa do jogo, criando um universo quase totalmente novo sobre ele, deixando poucas referências do cenário, só aquilo que mais agrada, e importar coisas de outros cenários? Eu acho 100% válido, especialmente se os seus jogadores não estão acostumados com Forgotten Realms, ou então de repente querem algo mais original. Porque usar a base de um cenário, como por exemplo a parte steampunk, magipunk de Eberron, para criar o seu próprio, é ótimo. Pegar a parte mais heróica e muito doida de Dragonlance é ótimo. Pegar aquela parte opressiva de Dark Sun é ótimo, cara. Porque o mundo de RPG ainda é seu. Você pode ir lá fazer com mudanças completamente diferentes do que se segue no cenário e ainda assim vai aproveitar, eu acho. Excelente. JW Stakunski pergunta: Stefinha, o que você acha de tratar certos temas envolvendo problemas sociais como xenofobia, LGBTfobia, racismo, etc. na mesa de RPG, com ou sem a presença de jogadores que sofram com esses problemas na vida real? Você acha que pode ser ofensivo ou pode vir a frustrar certos jogadores que querem jogar justamente porque na mesa supostamente se veriam livres desses preconceitos? Ou poderia ser um modo de conscientizar outros jogadores? Já fez algo assim em alguma mesa que tu mestrou? Vamos lá, JW. Como eu já mencionei em alguns vídeos, como por exemplo o Sexo no RPG, e também no Pergunte ao Bi no episódio número 1, é sempre válido tratar esse tipo de assunto na sua mesa de RPG. Porém, é possível haver um cuidado, porque a não ser que nós sejamos pessoas treinadas para isso, sabe, um treinamento psicológico, um preparo muito grande, a gente pode colocar situações que deixam as pessoas desconfortáveis, e aí os jogadores, especialmente as pessoas que sofreram com isso, ou que não estão acostumadas a lidar com esse tipo de coisa, podem se sentir incomodadas com aquilo ali. Introduzir esse tipo de problema para pessoas que nunca pensaram é legal, mas deve ser feito de forma sutil, não jogado na cara, porque senão a pessoa pensa que tá, esse negócio que tá rolando, na real, não é mais pra eu me divertir, eu não tô entendendo. Então, se você colocar uma situação onde o personagem se envolva com esse tipo de coisa, maravilhoso. Se você coloca uma situação simplesmente pra cima do jogador, pode ser complicado, porque se ele for uma pessoa que não tá acostumada com isso e tem uma resistência a esse tipo de assunto, vai justamente se afastar, ou então criar uma resistência ali muito forte, que vai acabar com o clima, especialmente se houver um jogador LGBT ou de outra etnia ou raça na mesa. Ou seja, é uma forma de conscientizar jogadores, mas você deve planejar bem para isso.
Você deve colocar coisas sutis, fazer com que o personagem goste de um outro personagem, talvez um NPC que esteja sofrendo desse tipo de coisa. E aí fazer com que o personagem desse jogador que precisa ser conscientizado acabe aprendendo ou tendo que lidar com esse tipo de coisa. E se eu coloquei alguma coisa assim na minha mesa? Sim, já coloquei. Coloquei de forma bem sutil assim para pessoas que eu não tinha certeza se ia rolar ou não e foi muito bom. Mais adiante eu comecei a colocar abertamente e foi melhor ainda, porque os jogadores justamente estavam mais preparados. E eu tinha também abertura para falar sobre isso. A Bárbara Ribeiro manda um comentário gigante. Vamos lá, minha querida. Tudo bom, meu anjo? Tudo bom, querida? Comecei a acompanhar seu canal recentemente quando procurava por dicas para melhorar a minha interpretação RPGística. Não sou uma jogadora iniciante, mas sei que ainda tenho de progredir muito na minha interpretação. Portanto, eis o caso nessa minha busca pelo progresso. Jogo como uma aprendiz de maga e o narrador vem criticando a minha interpretação em momentos de tensão. Admito que tenho uma dificuldade acentuada, principalmente nos momentos que eu tenho de interpretar medo. Não que eu seja alguma espécie de badass, mas realmente não sou alguém que sinta muito essa emoção por motivos fúteis. Enfim, não é desapego à minha personagem. Eu realmente gosto e me importo com ela. Muito menos quero estragar a campanha que estou. Se fosse uma campanha online, se eu tivesse que digitar, creio que o narrador não teria críticas nesse quesito à minha interpretação. Mas jogando pessoalmente, o nosso narrador já admitiu ficar desmotivado pela minha falta de manifestação das emoções de que se espera para a cena. Tipo, interpreto que a minha personagem está com medo disso e receio daquilo, mas estou mesmo claramente achando assim no máximo. E essa distinção entre a minha reação real e a reação que o narrador espera está, pode-se dizer, comprometendo a minha XP e desmotivando o narrador, e não quero ficar com esse gosto amargo de ser a causa de não divertimento dos outros. Como faço para corrigir ou aprimorar a minha imersão? Primeiro de tudo, vamos combinar que não se tira XP, né? Você que está mestrando não tira XP de ninguém pela interpretação do outro jogador, de algum dos jogadores, não esteja de acordo com o que você esperava. Cada jogador tem o seu tempo, certo? Então você, Bárbara, eu recomendo que você assista o meu vídeo sobre perder a vergonha, tá aqui no cardzinho, só clicar ali. E dá uma falada com o seu mestre, talvez diga pra ele assim, cara, então eu tenho uma dificuldade muito grande em expressar em primeira pessoa o que eu sinto. Pode ser em terceira pessoa, e aí você aprimora bastante a descrição, apimenta bastante a descrição em terceira pessoa. Fala como a sua personagem está se sentindo. Dê alguma impressão ali de que ela tem alguma coisa ruim acontecendo com ela, um temor, alguma tensão. Fala pra ela que as mãos delas estão brancas de tanto ela apertar a unha contra o punho dela. Alguma coisa do tipo. Porque nós não jogamos RPG para sermos atores. Se existe algum mestre de RPG, alguma mestre de RPG que esteja exigindo que você atue no RPG, tá errado. Porque nós interpretamos num RPG. Nós estamos ali jogando, nos divertindo e interpretando. Às vezes a nossa interpretação é de uma forma, às vezes é de outra. Às vezes a gente consegue evoluir e apimentar mais ainda a nossa interpretação. Às vezes a gente fica no que é confortável pra gente e isso deve ser o suficiente para o seu mestre. Então dá uma faladinha com ele, mostra de repente alguns dos meus vídeos e aí conversar mesmo, ok? Jonathan Albuquerque. Primeiramente, você está mais que lindo com esse cabelo magnífico. Eu amo esse meu cabelo, minha gente. Agora vai a pergunta. Desde muito tempo atrás, eu tenho a vontade de escrever RPGs e como sei que o Bi, no caso eu, trabalha com RPG, eu gostaria de saber como devo fazer para adentrar este mundo magnífico. Desde já, muito obrigado e um beijo para o Bi. Um beijo para você, Jonathan. Então, eu nunca escrevi produtos de RPG. Mentira, eu sou um escritor de RPG, por isso escrevi um artigo para o maravilhoso RPG Caracterização, lançado junto com a galera do RPG Notícias. Foi muito legal, escrever foi bem desafiador. E a minha dica é, se você está criando algum material original, você primeiro precisa de contato com as editoras. Talvez se você conseguir, de repente, ir no evento como o próprio Diversão Offline ou World RPG Fest, e conversar com a galera que está lá disponível, vai ser muito bom. Tirando isso, o que você pode fazer é ir atrás de sites como da Redbox Editora, da Jambô Editora, da Pensamento Coletivo, da Astera Editora, da nossa querida Eva, e várias outras editoras muito importantes do cenário brasileiro, como também o Lampião Game Studio, quase esqueci de falar, e vou esquecer de várias aqui, que tem essa abertura para produtos feitos aqui no Brasil, né, nacionais mesmo. Então, manda um e-mail com a sua proposta e cria um diálogo, faz uma abertura de diálogo para ver como é que pode ficar esse esquema. Que aí você cria uma abertura muito, muito legal. E aí você vai aproveitar e não deixar nada passar.
E para terminar, Oscar Borges Lucas pergunta: podemos fazer mais de uma pergunta? Você já fez, querido. E como você viu, a galera já faz mais uma pergunta. Quando fiz o background da minha personagem, decidi que ela seria filha de um casal gay. Porém, acabei de descobrir que um dos jogadores é um cristão linha dura. Eita. Não quero mudar essa característica de personagem, pois ela é essencial para justificar as motivações dela. Porém, não quero que a campanha vire uma briguinha de Facebook. E agora, o que eu faço? Então vamos lá. Se é pessoal, melhor falar numa mesa, com quem está mestrando ali, com outros jogadores que estejam mais preparados, para tentar criar um clima mais agradável, mais preparatório, para mostrar que todo mundo ali está aceitando de boa. Se for online, fala com o pessoal para preparar o esquema. Se tu tiver alguma liberdade, fala com esse jogador. Tentando fazer tudo com tato, falar de boa assim com essa pessoa. Se não der, sabe, essa pessoa não serve para estar ali com vocês, se você tiver que mudar o seu jogo para isso. Qual sistema você está jogando atualmente? Estou jogando D&D 5ª edição, quer dizer, sempre mestrando. Estou jogando D&D 4ª edição no Steam do Vertente Geek, que está muito divertido. E só isso. E quais as perguntas e comentários mais idiotas, inconvenientes ou sem noção você já ouviu sobre a sua bissexualidade? Uma das perguntas que mais incomoda é qual o gênero que você prefere, ou qual o sexo você prefere, porque é sempre uma armadilha. Porque por mais que pessoas bissexuais podem ter preferências por um gênero, por outro, por enfim, por toda a infinidade de gêneros que existe, afinal de contas, bi não é igual a 2, é sempre uma armadilha. Porque se eu falar que eu prefiro homens, as pessoas vão interpretar dizendo que, então quer dizer que ele prefere homem, então ele tá casado com uma mulher só pra enganar as pessoas, só pra enganar ela. E quer dizer que eu sou um gay enrustido. E se eu falar que eu prefiro mulheres, as pessoas vão dizer que o quê? Que eu sou um hétero que está se fazendo passar por gay. E aí, não é nada divertido. Além disso, sempre tem aquela imposição irritante de dizer que bissexual é igual a 2, isso é uma mentira, certo? Quando as pessoas começaram a ter noção de que existiam mais de 2 gêneros na sociedade, isso veio de uma militância bem recente, porque gêneros antigamente diferentes eram reconhecidos como algo à parte. Então, basicamente, bissexualidade significa atração por mais de um gênero ou atração por 2 ou mais gêneros. Até porque existem muitas pessoas bissexuais que são não binárias e não se encaixam no binário de gênero. Então é isso aí que a gente tem por esse episódio. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse programa maravilhoso. E não esqueçam de que vocês podem nos apoiar pelo Apoia-se da Ordem do Dado, apoia.c/Ordem do Dado, para a gente ter mais vídeos por semana, mais vídeos sendo produzidos com mais qualidade. É claro, lembre-se que o seu compartilhamento deste vídeo será maravilhoso, o seu curtir será fabuloso e a sua inscrição no nosso canal, eu adoro esse casaco, será divina. Não esqueça de ativar o sininho para sempre receber notificações de quando lançarmos materiais novos. E é isso aí. Beijo, beijo e falou! Falou!